Oi, aqui é a Lili. Nesse vídeo eu venho comentar um pouco mais sobre as leituras que eu fiz durante o mês de novembro. Tiveram alguns livros que eu gostei bastante, eu acho que a conta do mês de novembro fechou muito bem. Vamos começar pelo que eu creio que eu mais gostei, não vou fazer um ranking completo aqui nesse vídeo, mas entre eles o que eu mais curti de ter lido foi Intermezzo, eu acho que pronuncia desse jeito, da Sally Rooney, uma autora que eu já gostava muito quando eu li Pessoas Normais, e eu percebi que em Intermezzo realmente consolidou o tanto que eu gosto da forma de escrita dessa autora. Se você não conhece a escrita da Sally Rooney, ela basicamente escreve drama de uma forma onde grandíssimos monólogos acabam se tornando uma espécie de diálogos dentro da cabeça dos seus personagens. Também tem diálogos, alguns. Não muitos, bem poucos por sinal. E com isso, ela faz com que nós, de fato, sentimos o que os personagens estão sentindo. Nós passamos por todos os perrengues que eles estão passando. Cada livro dela vai se tratar sobre vários assuntos psicológicos, não apenas um. Pelo menos os que eu li, Pessoas Normais, ele vai tratar sobre várias coisas pesadíssimas. E aqui em Intermezzo nós vamos falar basicamente de luto, depressão, o nosso local na sociedade e o quanto que a gente pode odiar ou até mesmo amar demais pessoas, mas não gostar de estar na presença delas. Ou seja, a Sally Rooney vai fazer com que nós sentimos que a humanidade ela é muito mais complexa do que de fato só acordar no dia seguinte, trabalhar, comer, dormir e viver com a sua família. Nós temos vários problemas que fingimos não ter, nós temos várias coisas dentro da nossa própria mente que precisam sair, mas que nem sempre nós deixamos transparecer, nós performamos, como se diz, uma espécie de não, está tudo bem hoje, mas quando na verdade não é que está bem, é só porque a gente não quer comentar o que de fato está mal. E nesse livro especificamente, ela vai falar sobre o luto. Nós temos a história de dois irmãos, um mais velho de 30 e poucos anos e um mais novo de 20 e poucos anos, e os dois acabaram de perder o pai. A história começa no velório desse pai. Eles têm as suas diferenças, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto forma de enxergar a vida, mas nós vamos percebendo que os dois não estão bem. Eles não conseguem se apoiar, eles não conseguem perceber que o outro está mal, sabe? Eles põem o irmão em si como uma espécie de endeusamento, não apenas o mais novo em relação ao mais velho, vice-versa também. É como se eles pegassem as outras pessoas e acreditassem que elas estão no mundinho perfeito, vivendo muito, muito bem, enquanto eles estão na merda. E daqui nós vamos trabalhando essa concepção do que de fato as pessoas sofrem ou deixam de sofrer, sem que a gente perceba ou sem que a gente se importe, pra falar a verdade. Eu gosto dos dois personagens, mesmo todos os dois me irritando em vários pontos, tá? Não são personagens perfeitos, não são personagens onde você fala, nossa, esse daqui é o vilão e esse daqui é o herói. Pode ser que você se identifique mais com um dos dois, mas ponha na cabeça que todo mundo é imperfeito e a Sally Rooney trabalha personagens imperfeitos. Todos eles são imperfeitos. E cara, se eu tinha dúvidas, agora eu tenho certeza que a Sally é, acho eu, que é a minha autora favorita do gênero drama. Eu tenho ainda 2 livros dela pra ler, mas pelo menos todos esses 2 que eu li, ela me traz um sentimento de pertencimento e desesperança ao mesmo tempo que eu não consigo explicar. Caso você não tenha lido nada da autora, eu aconselho a ler, porque, cara, ela escreve muito bem. Eu sei que a escrita dela é um pouco estranha quando você pega, não tem nenhum travessão, não tem nenhuma sinalização de diálogo, mas eu juro que faz sentido. E a partir de umas 10, 15 páginas, você pega o que seria esse fluxo de pensamento dela e o livro só flui. Eu falei bem rapidinho porque eu pretendo trazer uma resenha desse livro. Eu não sei exatamente quando esse vídeo em específico vai ter saído. Caso a resenha de Intermezzo já tenha no canal, eu vou deixar nos cards, mas se não tiver nos cards ainda, quer dizer que ela vem logo em seguida, então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder quando esse vídeo sair. Vamos agora pra próxima leitura, que também vai ser uma que vai fazer você pensar, mas de uma forma diferente, não vai ser de uma forma dramática, e sim de uma forma divertida. Eu tô falando de Perdido em Marte. Esse foi o primeiro livro do Andy Weir que eu li, tem os outros que eu também tô muito afim, mas o que temos especificamente para falar de Perdido em Marte? É uma história um tantinho quanto trágica, se você for parar para pensar. Nós temos um astronauta que ele vai numa missão para Marte, como o próprio nome já diz. Altas coisas acontecem ali, uma espécie de tempestade de areia, e a tripulação que tá junto com ele acha que ele morreu. Eles vão entrar na nave, logicamente, e vão sair desse planeta. Só que o que eles não sabiam é que, na verdade, esse astronauta amigo deles está vivo ainda. E nós vamos ter toda a vida desse cara num planeta vermelho tentando sobreviver a qualquer custo. Aí você pensa, nossa, é um livro muito dramático, é um livro muito tenso, a gente vai chorar a cada página. Não, porque nós temos um protagonista que ele é cômico, ele ri da própria tragédia, ele faz piada da própria desgraça que a vida dele se tornou. Ele tá tentando fazer todas as formas possíveis de sobreviver. Ele não tem água, então ele vai ter que produzir, não tem alimento por tanto de tempo que ele precisaria ficar vivo ali naquele planeta, então ele começa a plantar
plantar batatas, literalmente. A partir desse momento ele consegue alguma forma de alimento, só que altas coisas acontecem pra tudo dar errado na vida desse homem, entendeu? Ele precisa passar por várias provações e ao mesmo tempo tentar manter a sua sanidade mental. Ele não tem comunicação com a Terra, as pessoas ainda não sabem que ele tá vivo. Até que, por alguma movimentação do lugar onde ele tá, o pessoal da Terra começa a pensar, gente, isso aqui não moveu sozinho, como é que tal coisa foi parar em tal lado? Até que, de fato, eles começam a desconfiar que esse astronauta está vivo. Esse cara, ele é inteligente. Além dele ter essa profissão, ele também é engenheiro e botânico-biólogo, tô na dúvida, mas ele entende de bactéria e fazer planta ficar viva. Com esses conhecimentos dele, ele começa a consertar lixos que foram largados ali pela NASA durante os anos. Coisas que pararam de funcionar por algum motivo aleatório e não tinha ninguém para consertar, porque obviamente ninguém mora em Marte. E ele consegue uma forma de comunicação com a NASA aqui na Terra. E eles começam a pensar, cara, como é que nós vamos salvar esse homem? O país inteiro, o mundo inteiro tá sabendo que a gente largou um cara vivo lá. E agora? E quando você para pra pensar que um livro que tinha tudo pra te destruir, pra te deixar completamente pra baixo, te faz rir, cara, ele é muito sensacional, ele é incrível, ele é realmente incrível. Eu tô dizendo que é um livro que, pra quem não gosta de termos científicos, pode achar ele lento, que não gosta quando o autor, ele vai explicar como aquilo de fato está funcionando, né? Por exemplo, não tem água, ele não tem da onde extrair a água naturalmente, ele precisa produzir a água. Quando ele vai fazer esse tipo de coisa, tem uma explicação científica para isso. Ou, ele precisa plantar as batatas e fazer com que as batatas cresçam. Também tem uma explicação científica para isso. Quando ele precisa mexer com temperatura, mexer com locomoção de coisas, placa solar, energia, tudo isso tem uma explicação dentro da história. Para quem não curte, pode ser que se torne uma escrita um tanto quanto maçante, mas para quem curte, eu acho que é um prato cheio, ainda mais que a gente tem ainda o alívio cômico dele fazendo piadinha da própria desgraça. Enfim, se você é fã de sci-fi, eu aconselho que você vá ler Perdido em Marte, é muito legal. Eu também já assisti a adaptação e ela é muito boa. A única mudança que teve, que eu achei que o filme deu uma romantizada a mais, é o final, de fato. Eu gosto mais do final do livro, não porque, mudaram o meu livro, meu Deus, mexeram no meu livro, não por isso. É porque eu acho que o final do livro, ele é mais condizente com tudo que aconteceu ali, ele é mais realista, sabe? Já o final do filme, a escolha que eles fizeram, ele tem aquele apelo emocional mais forte, lógico, que o audiovisual muitas vezes pede, mas que se torna ainda mais irreal. Entende o que eu tô querendo dizer? Independente, os dois são incríveis. Eu aconselho tanto o livro quanto o filme. Falando de sci-fi ainda, eu li Alerta Vermelho, um livro muito curtinho. É uma novela da Martha Wells. É o primeiro livro apenas de uma série de um robô. Eu vou ter que censurar essa palavra porque o YouTube não deixa eu falar esse tipo de coisa. Mas é uma máquina que foi feita para destruir. Uma máquina que ela foi feita para ir lá atrás de seus inimiguinhos e eliminar os seus inimigos. Só que esse robô não quer fazer isso mais. Esse robô, ele quer ser livre. Ele quer ser feliz, ele quer assistir as séries de TV dele, ele quer apenas sorrir no dia seguinte, ele quer ver duas pessoas interagindo da forma mais galhofa possível e achar aquilo irado. Ele não quer saber de ir para batalhas, para outros planetas e salvar humanos. Ele só quer saber de viver a vidinha de robô dele em paz. E o que ele faz? Ele hackeia o próprio sistema para que ele não possa mais ser governado pela cooperativa que fabrica e comercializa os robôs. É uma história rápida, muito rápida, tanto é que muitas vezes você não vai lembrar o nome de alguns personagens. Ele vai sim trazer algumas coisinhas engraçadas, mas também muitas coisas relacionadas às críticas sociais. Como o que de fato nos faz ser humanos ou não, o que nos faz ter mais direitos do que uma outra raça, corporativismo, capitalismo também, ele faz várias críticas ao capitalismo, consumismo e o quanto que a gente explora lugares sem a menor consciência de causa do que nós estamos fazendo. Como eu disse, é uma novela, vai passar muito rapidinho para você ler ele em um dia, é divertido, mas ao mesmo tempo tem o melhor que o sci-fi tem para nos entregar, que é pensar como nós convivemos em sociedade, em pensar em futuros possíveis, mas que na verdade nós estamos vivendo coisas muito parecidas no mundo de hoje. Eu não li apenas o Alerta Vermelho de livros curtinhos nesse mês de novembro, eu também peguei alguns de terror horror. O primeiro que eu vou comentar vai ser O Massacre, lançamento da Dark Side. Esse é um livro, se eu não me engano, argentino, mas eu tenho certeza que ele é latino-americano, e ele vai falar sobre uma vila, uma cidade muito pequenininha, onde algo muito estranho está acontecendo. As pessoas estão tendo comportamentos muito estranhos. Tem alguns moradores ali que estão percebendo que as pessoas estão assim, gente, o que vocês estão fazendo?
cena. E nós temos todo esse horror instaurado nessa cidade num dia de festival. É um dia turístico ali e onde tem várias pessoas de fora que vão chegar nessa cidade. Os moradores estão surtando há dias já, isso não é de agora, só que tudo tá ficando cada vez mais grave quando eles estão de fato chegando no dia desse festival. Como o nome do livro já fala, o massacre, geral vai morrer. Sobra alguém? Não vou falar nada pra não dar spoiler, mas, né, tá no nome do livro o que vai acontecer. As coisas aqui são bem agressivas. Se você não gosta de coisas mais gráficas, não leia esse livro. Eu curti bastante. É uma novela que ela vai sim trazer o terror psicológico pra gente. Não é um terror, por exemplo, de possessão. Não é um terror de, sei lá, de alguma coisa sobrenatural. Tem sim algo ali meio que sobrenatural, mas ele traz várias metáforas para o terror humano de fato, o terror psicológico, do quanto que nós fazemos coisas absurdas pela forma que nós pensamos, ou então como nós fazemos coisas absurdas quando não é de fato uma espécie de regra. Eu tô tentando contornar ao máximo essa história porque ela é muito curtinha, e qualquer coisinha que eu falar fora da sinopse, eu posso dar muito spoiler pra vocês, eu posso entregar demais a história. Então aqui eu vou dizer que eu curti o livro, eu gostei bastante, ele foi 4,5 estrelas pra mim. É uma novela, então atenha-se que não vai ser uma história muito gigantesca ou uma história que vai fazer você se apegar aos personagens que estão naquele livro. Não tem muitas pessoas aqui, afinal é uma cidadezinha, né? Não é apenas uma casa. O que ele vai trazer é de fato o sentimento de desespero, o sentimento de que a humanidade, ela é louca. Nós somos todos meio doidos quando a gente tem a liberdade para sermos doidos, e o quanto que a histeria coletiva pode realmente fazer com que uma cidade inteira se acabe por uma coisa muito minúscula. E é isso, gente. Qualquer coisinha além disso eu vou entregar demais, mas eu gostei bastante desse O Massacre. E o próximo que eu vou trazer também é da Dark Side, que é Psicose. Todo mundo já ouviu falar desse livro. Se não ouviu falar do livro, pelo menos já ouviu falar do filme, né? Impossível alguém passar pela Terra e nunca ter ouvido falar de Psicose. Essa é uma história que você pode ler e pensar, nossa, eu já desconfiei um pouquinho do plot. Ou então, eu já li tal e tal livro que seja semelhante a esse daqui. Mas pense, Psicose, ele é um clássico, praticamente. Ele é um livro antigo. Ele não foi um livro que lançou há 5 anos atrás. Muitas histórias vieram pós-Psicose. Talvez você pegue, sim, alguns plot twists. Eu tive minhas desconfianças em alguns momentos e teve outros momentos que eu comecei a desconfiar da minha desconfiança. Ou seja, você vai ter, sim, alguns plot twists que são descobríveis. Nem sei se essa palavra de fato existe. Mas, ainda assim, toda a escrita que tá por trás ali, toda a escrita do autor, todas as coisas que trazem esse terror também psicológico, eu curti muito. Não sei se eu já falei algumas vezes aqui, mas eu gosto muito tanto de terror, horror e suspense psicológico. Eu acho que a humanidade é o pior que existe no mundo, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Eu falei pior, mas deu pra entender. Nós conseguimos ter 2 extremos muito grandes de ser pessoas maravilhosas e também de ser o pior que nós podemos ser. E todas as histórias que trabalham esse meio psicológico acabam tendo um lugarzinho no meu coração. Eu sempre curto demais. E é por isso que Psicose também foi um livro muito maravilhoso, foi um livro sensacional. Eu peguei o plot twist, como eu falei com vocês, tem coisas assim que eu já li em outros lugares ou que eu já vi em alguns filmes, mas isso não faz desmerecer o livro. Ele é sensacional da forma que ele foi escrita, e saber que muitas histórias vieram posteriores a ele ou até mesmo se basearam nessa história da Psicose faz com que ele cresça ainda mais. Então é um livro aí que, caso você não tenha lido, eu também recomendo demais. E o próximo que eu vou trazer, na verdade, ele é uma HQ de 100 e poucas páginas, extremamente curto, que é Cinema Panopticon. Por que esse daqui eu vou mostrar, como eu disse pra vocês? Porque ele é uma HQ. Não faz sentido eu mostrar uma história sem mostrar os traços. Só que eu vou mostrar apenas um pedaço, porque essa é um tipo de história que ele vai te passar sentimentos através das imagens. Não tem texto aqui. É apenas sensações que você começa a perceber pelo que o ilustrador colocou nessa história. Eu resolvi trazer essa porque ela não dá spoiler e eu consigo mostrar pra vocês como tudo tem o fundo preto com alguns detalhes em brancos e todas as coisas têm uma espécie de ranhura, uma espécie de rabisco. Só que o que seria essa HQ? Resumidamente, é uma menina que ela entra num circo e ela não tem dinheiro para poder andar nos brinquedos, né, para poder se divertir ali com todas as atrações que o circo dá pra ela. Só que tem um lugarzinho chamado Cinema Panopticon que ela consegue assistir sequência de imagens como se fosse uma espécie de filme antigo, sabe? Não era de fato um vídeo, é várias imagens que você acelera, e quando você acelera essas imagens, ela dá a sensação de movimento. Como é feita a animação hoje em dia? Pois é, essa é a ideia que rola quando a menina entra nesse tal desse cinema panóptico. Tem vários lugares ali, cada um significa uma moeda, não vou dizer de fato qual é a unidade, tá? Mas vamos pôr R$1, e ela tem algumas moedinhas. Ela começa a assistir um, assistir outro e assistir outro.
4, cada historinha que ela assiste é passado pra gente dentro dessa HQ. É como se fosse uma espécie de mini contos, onde faz a gente pensar em muitas coisas, e aqui eu vou trazer alguns detalhes do que eu tenho pra dizer sobre os pensamentos. Vai ser spoiler. Tá sinalizado aqui embaixo. Quando acabar o spoiler, você pode pular. É uma história tão curta que se eu não disser, eu não vou dizer nada, como se diz. Vai ser tão raso e eu preciso falar um pouquinho mais. Cada conto nós temos, de fato, uma ideia de representação humana ou de representação do que nós fazemos. E o quanto que isso é grave, mas nós achamos normal no nosso dia a dia. Por exemplo, o primeiro conto que estamos ali é um cara que ele entra num hotel e ele come uma comida que tá lá, jogada, maravilhosa, linda. E daí ele vai se deitar pra dormir e ele passa mal, vomita as tripas e ele morre. E no último quadrinho dessa historinha nós temos uma barata gigante na cozinha fazendo a sua comida enquanto ele tá morto no chão. O que é claramente uma metáfora onde como nós tratamos outras raças, não apenas de insetos, tá? Mas o quanto que nós matamos seres e vivemos a nossa vida normalmente. O quanto que a gente despreza ou até mesmo relativiza qualquer outra espécie de vida que não seja a nossa. Eu consigo ir além ainda dessa metáfora, que é o quanto que nós temos a gente como centro do universo e todo o resto do mundo é apenas resto. Nós somos superiores a todos, sabe? Como se o mundo todo girasse em torno do nosso próprio umbigo e todo o restante da humanidade é completamente insignificante. Essa é mais ou menos uma ideia que eu tive no primeiro conto. E aí nós vamos tendo vários. Nós temos, por exemplo, o Profeta, que é um cara que ele descobre que o mundo vai acabar e ele começa a contar pra todas as pessoas ali na cidade. Ele apanha, todo mundo descredibiliza o que ele tá discursando, até que no final ele é sugado por um disco voador, né, por um OVNI, e o planeta explode. Esse é um que eu ainda não tenho tanta certeza do que ele quer passar. Eu fiquei um pouco na dúvida, eu já pensei sobre ele várias e várias vezes, eu ainda não entendi muito bem, mas eu acho que é uma ideia de que não importa o quanto você queira se justificar para as pessoas, ou não importa o quanto você queira salvar alguém também, você queira levar alguém porque você acha que é certo, se a pessoa não considera aquilo certo, se a pessoa não quer ir, a pessoa ela só vai ser salva se ela quiser ser salva. E ao mesmo tempo também ele fala um pouco sobre, creio eu, né, como eu disse, eu tenho minhas dúvidas ainda sobre o que esse continho ali tá trazendo, mas creio eu que é sobre, a gente tem que fazer o que nós queremos fazer. Não adianta procurar a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor, ou que a gente espere apoio moral para de fato começar a fazer algo que queremos ou que precisamos fazer. E ela continua botando a moeda ali em cada local, até que de fato ela põe na cabine escrito "A Garota". E nesse momento não passa pra gente o que de fato ela assiste, só que ela fica aterrorizada e sai correndo do lugar onde ela tá. E a história acaba. E aqui o que eu entendo. Enquanto todas as coisas trágicas, aterrorizantes, cruéis e mais sanguinárias possíveis estavam acontecendo, ela estava se divertindo. Ela estava vendo como uma espécie de entretenimento, porque não era com ela. Quando a coisa aconteceu de fato com ela percebeu o quanto aquilo era cruel e o quanto que aquilo era absurdo, intragável, ou qualquer outra palavra que você queira usar. Ou seja, eu peguei nisso aqui o que a gente tem como uma espécie de sede de sangue, o quanto nós somos fissurados, apaixonados, ou até mesmo nos deixamos levar por uma coisa que é muito trágica, mas se fosse com a gente não seria tão interessante assim. O quanto que nós fechamos os nossos olhos para o sofrimento alheio, porque não é relevante, porque não é, sei lá, da nossa conta, ou então não nos afeta diretamente, mas quando é algo com a gente percebe que aquilo é de fato muito e muito grave. Uma história muito curta, como eu falei, apenas 100 e poucas páginas, mas que me trouxe várias reflexões, então essa aqui é uma HQ que eu acho que vale muito a pena. Se você quiser olhar quando ela entrar em promoção, às vezes tá por 20 e poucos reais, eu acho que pode ser muito legal, principalmente se você for fã de horror. Mesmo que você tenha ouvido o spoiler, o sentimento que ela passa enquanto você tá vendo, né, porque não tem de fato escrita, é muito legal e foi 5 estrelas, tá? Caso eu não tenha dito, foi 5 estrelas, eu gostei bastante. E essa é a HQ da Darkseid que até agora eu li, né? Que eu li algumas HQs da Darkseid. Essa daqui foi a que eu mais gostei. Agora eu vou comentar apenas de 2 livros que eu estou com a leitura em andamento. Um deles é Sacramentadora, do Brandon Sanderson, o terceiro livro do Stormlight Archive. Caso você não saiba o que é Stormlight Archive, é simplesmente a fantasia épica mais sensacional de todos os tempos. Eu gosto bastante. Eu comentei um pouco sobre esse universo mágico, como ele funciona no unboxing de Sacramentadora. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira conhecer e saber mais do que se trata o sistema mágico do Stormlight. Eu falo sem spoiler, de forma completamente resumida e clara, para que qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar nada sobre Stormlight Archive consiga entender do que se trata essa história e consiga saber se interessa a ela ou não. Tá aqui nos cards, como eu falei. Esse livro é simplesmente sensacional. Eu vou aqui babar ovo mais uma vez e ele vai trazer o ponto de vista de um dos meus personagens favoritos, o Dalinar Kholin. Quem é o Dalinar? O homem. O foda.
Ele que faz as coisas acontecer nessa história, ele que tenta liderar todos os exércitos e ele tenta salvar o mundo da merda que tá acontecendo. Simplesmente sensacional. E o outro que eu tô lendo é O Mar Sem Estrelas, um livro completamente brisado nas primeiras páginas. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Tanto é que no início eu falei, cara, eu não sei se eu vou gostar disso aqui. Não tá me apetecendo. Eu não quero continuar essa história. Quando chega mais ou menos numas 70 páginas, isso dá, sei lá, 10% do livro ou até menos, eu comecei a achar interessante. Tem um mistério acontecendo. E esse mistério tá me trazendo muita vontade de entender o que tá ocorrendo. Fora que ele traz muitas metáforas, é um livro filosófico, fantasioso, e ele também vai trazer uma ideia muito próxima de Alice no País das Maravilhas, só que não de uma forma infantil, né? Não é tipo assim, o coelhinho mágico, ou então aquele lugarzinho com umas criaturas fofinhas, não é isso. Mas ele traz sim essa vibe de um lugar escondido, onde você vai meio que passar por um portal e você descobre de fato a realidade do mundo. E nós temos esse personagem principal que ele tá ali meio que tentando proteger os livros de alguma forma e acaba adentrando numa sociedade meio que secreta onde a vida dele está correndo perigo. É só isso que eu sei até agora sobre O Mar Sem Estrelas. Eu não sei o que é, de fato, O Mar Sem Estrelas, o que são essas pessoas que estão nessa organização e o que essa organização quer. Ainda é muito misterioso. Nesse momento eu tô em 40% dessa leitura e a história continua assim, brisada. Ela não deixou, não largou a brisa, mas é uma brisa boa. É uma brisa que você abraça e fala, conte-me mais. Vai, quero saber mais. Me traz mais dessa história. O quanto que ela pode ficar diferentona. Isso é muito da hora. E ela traz referências de várias outras histórias. Alguns livros, muitos e muitos livros. Mas o que mais ficou na minha cabeça foi o Dorian, do Retrato de Dorian Gray. E também Zelda, do jogo Zelda. Exatamente. Não é o Link especificamente, é a Zelda. Pois é, esse é um livro que eu não tenho mais muito o que falar porque eu ainda não tô entendendo muita coisa. Ele continua com muitos mistérios e pouquíssimas respostas, mas que eu acho que vai ser sim um livro muito legal. Pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém falar mal desse livro. Ele é muito aclamado e eu acho que quando você entra na brisa, ele fica muito bom. E até agora, pelo menos, tá muito bom. Bom, gente, essas foram as leituras que eu fiz no mês de novembro. Deixa aqui nos comentários, sei lá, qual foi o melhor livro que você leu nesse mês pra eu pegar alguma indicação. Quem sabe eu tenho um livro que eu nunca dei nada por ele e você me fala que ele é maravilhoso e eu dei uma chance e gosto também. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.